E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Uma atualização sobre Gheuri raspando minha cabeça enquanto eu dormia. Um amigo meu me mostrou um vídeo ontem em que meu antigo post tinha sido lido. Honestamente, eu quase havia esquecido disso, já que eu estava lá apenas para perguntar se eu estava errado ou não. E como eu não quero passar pela dor de tentar fazer uma atualização no AITA em Ideachole, pensei em fazer isso aqui, já que Intitlet descreve bem o Gheuri. Além do incidente de raspar minha cabeça, ele tentou nos fazer pagar parcialmente pela comida várias vezes, combinando a conta e dividindo igualmente, quando ele sempre pedia a coisa mais cara do menu e até mesmo usou a desculpa de esqueci minha carteira uma vez. Ele foi descrito como um nickbeard por várias pessoas, inclusive mulheres com quem ele flertava. Ele tentou ter um caso com uma vizinha casada, mais velha do que ele. E depois disso, vandalizou a porta do apartamento dela com ovos quando ela recusou. Eu só fiquei sabendo disso alguns meses depois do meu post original. E não, o Gheuri nunca sofreu consequências por fazer isso. Também descobri que ele roubou vários jogos de videogame e DVDs de amigos, pegava comida e bebida de suas geladeiras e até passou 2 meses morando como um invasor ao se recusar a sair de uma casa em que um ex-inquilino o deixou entrar, e o proprietário realmente pagou para que ele fosse embora. Gheuri também é um hipócrita extremo que se contradiz mais do que um político corrupto. Por exemplo, em um momento ele era contra a vacinação, e no próximo estava reclamando das pessoas que não estavam tomando a vacina para a Covid-19. Tenho quase certeza de que ele também nunca tomou a vacina. Não consigo acreditar que um dia senti pena desse homem. Para recapitular, um amigo meu chamado Gheuri, que é parente de alguém, teve câncer. E Gheuri ficou insistindo para que todos os amigos do nosso grupo raspassem a cabeça. Ele conseguiu convencer apenas alguns deles, e até trouxe seu kit de barbear para meu apartamento, pois simplesmente assumiu que eu também participaria e já estava abrindo a embalagem antes mesmo de eu ter a chance de dizer algo. Eu disse a ele que não iria raspar a cabeça. Bem, ele decidiu me usar como exemplo e esperou até eu estar completamente desmaiado de tanto beber em uma festa de um amigo. Eu estava tão apagado que precisei ser acordado por um amigo depois que o Gheuri foi pego raspando minha cabeça. Ele arrancou uma das minhas sobrancelhas e estragou meu cabelo irreparavelmente. E ele estava rindo muito por ter feito isso. Então, sim, o resto do cabelo teve que ser tirado. Acabei denunciando o Gheuri por agressão e descobri que ele toma medicamentos para um transtorno mental há anos. E ele parou de tomá-los, o que é uma das razões pelas quais ele estava tão desequilibrado. Mas ele mudou rapidamente de atitude para quando a polícia o prendeu, já que o que ele fez se configura como agressão. A família de Gheuri me assediou e tentou fazer com que eu retirasse as acusações. Eu não apenas não retirei as acusações, como também relatei o assédio à polícia. O único problema é que isso não parou de jeito nenhum. Na verdade, piorou. Principalmente por parte da mãe de Gheuri, de onde eu consigo entender de onde ele herdou sua personalidade encantadora. Ela apareceu no meu apartamento algumas semanas após o incidente de raspar a cabeça para gritar comigo, dizendo que eu não sabia nada sobre o que eles estavam passando. E que um pouco de cabelo não era nada demais. Eu disse a ela que meu cabelo era muito importante para mim. E o que Gheuri fez foi imperdoável. Bem, isso me rendeu um tapa na cara, seguido por um chute rápido nas partes íntimas e mais alguns chutes no meu corpo depois que eu caí. Tudo foi registrado por uma câmera que eu tinha na porta da frente. O proprietário não permitiu que eu instalasse uma campainha Ring, um dos meus vizinhos viu ela e gritou que iriam chamar a polícia. A mãe de Gheuri fugiu e acabei indo para o hospital com ferimentos leves. Na maioria das vezes, apenas hematomas, um olho roxo e a região da virilha dolorida. A mãe de Gheuri foi presa e eu abri um processo contra ela por me agredir. Eu a vi no tribunal 2 vezes, tanto por sua agressão contra mim quanto pelo processo que abri por causa dessa agressão. Essa mulher havia feito várias aulas de autodefesa ao longo dos anos, então ela sabia como lutar. Isso fez com que o juiz a considerasse uma pessoa treinada, e ela foi condenada a 6 meses de prisão, recebeu 2 anos de liberdade condicional e foi ordenada a pagar as minhas despesas médicas. Ela realmente chorou para o juiz por causa do dinheiro, mas ele não teve pena. Demorou algum tempo para revê-la no tribunal por causa do meu processo contra ela, pois ela já estava fora da prisão. Eu recebi uma indenização de R$10.000 pelo assédio,
danos emocionais e horas perdidas de trabalho, e ela teve que pagar todas as despesas judiciais e honorários advocatícios. Mais uma vez, ela chorou porque não queria pagar nada para o homem que arruinou a vida dela e do filho. Mas ela tinha dinheiro para os dois casos, porque não teve problema em pagar. No entanto, nessa época, ouvi dizer que o parente de Gary com câncer faleceu. Não sei os detalhes, apenas que eles partiram. Eu admito que foi triste. Mas eu nunca conheci essa pessoa. No entanto, Gary transformou a condição deles em uma batalha pessoal quando ele tentou me usar como exemplo. Gary recebeu liberdade condicional e serviço comunitário pelo que fez com meu cabelo. E ele cortou o contato com todo o nosso grupo de amigos e eventualmente se mudou. Para onde, eu não sei. E também não me importo. Quanto ao meu cabelo. Bem, ele cresceu normalmente. Demorou quase meio ano para voltar ao normal. Meu chefe me manteve afastado por um tempo e eu usei um boné em todos os lugares por pelo menos um mês. Eu peguei os 10 mil reais que recebi no processo e combinei com minhas economias para dar entrada em uma casa. Então, desde então, me mudei para um lugar muito melhor. Agora tenho uma namorada que mora comigo. Foi um pouco cedo para ela se mudar, mas houve circunstâncias excepcionais. Estamos dando um jeito e estou feliz. O ex-namorado do meu tio, com direitos questionáveis, rouba a casa e me despeja ilegalmente. Eu venho lutando para contar coerentemente essa história há semanas, então espero que agora esteja aceitável. Espero não ter problemas. O antagonista dessa história é um narcisista que surta quando as pessoas falam mal dele. Acho que ele não usa o Reddit, mas se ele ler isso, vai saber que é sobre ele. Lá vai. Cerca de meio ano atrás, recebi um convite do meu tio, que mora na costa oeste. Ele me ofereceu um emprego na sua pequena empresa e um trailer para morar em sua propriedade. Seria cobrado um valor razoável e eu poderia realizar meu sonho de me mudar para o oeste. Aceitei a oferta e me mudei para lá há pouco mais de 3 meses. As coisas correram bem por cerca de 1 mês e meio. Para explicar a história, meu tio estava em um relacionamento há 3 anos com um cara que vou chamar de Bob. Em contraste comigo e meu tio, Bob é um estereótipo afeminado. Segundo a maioria, ele é bonito, mas pessoalmente eu acho de olhos apertados e reptiliano. Ele também tira selfies fazendo biquinho de pato e sai com garotas adolescentes, apesar de estar quase nos 40. Eu me desvio do assunto. Eles estavam brigando muito ultimamente e meu tio não queria que eu presenciasse isso. Então ele fez com que o Bob saísse enquanto eles tentavam resolver seus problemas. Durante esse tempo, eu via o Bob ocasionalmente. Eu tive um pressentimento muito ruim sobre ele, mas ignorei e dei a ele o benefício da dúvida. Minha família e colegas de trabalho falavam coisas boas sobre ele, então eu pensei que estava deixando minha antipatia por estereótipos gays afeminados me influenciar. Até compartilhei algumas coisas pessoais com ele na esperança de criar um vínculo. Eu deveria ter seguido meu instinto. Bob começou a agir de forma louca. Ele apareceu um dia enquanto meu tio estava fora e eu estava distraído na área da fazenda com meus pesos. Ele destruiu completamente o jardim. Meu tio decidiu trocar as fechaduras. Bob respondeu removendo fisicamente as fechaduras, deixando grandes buracos nas portas. Foi quando percebi o quanto esse cara era desequilibrado. Não me sentia mais seguro. Tentei incentivar meu tio a chamar as autoridades, mas ele não fez isso. Um grande erro. Ambos fomos pegos de surpresa quando Bob voltou um dia e tentou entrar à força na casa. Meu tio tentou fazê-lo sair e houve um confronto. Bob cortou os braços dele com as unhas. Meu tio revidou mordendo-o. Bob fugiu e chamou a polícia. E quem chama a polícia primeiro ganha. Eles ficaram ao lado dele e removeram meu tio de sua própria propriedade. Devo ressaltar que uma grande parte do negócio dele depende do trabalho que ele faz nessa propriedade, utilizando ferramentas que não podem ser facilmente removidas. Mas os policiais não se importaram. Bob veio até mim no meu trailer e tentou me convencer a apoiá-lo. Ele contou uma história sobre como meu tio era um viciado em drogas furioso, contradizendo a si mesmo 3 vezes ao mudar a droga em questão. Aparentemente, tudo isso fazia parte do plano de Bob para fazer com que ele buscasse ajuda, de alguma forma. Ele justificou seu vandalismo anterior dizendo que o jardim também era, dele, uma grande mentira.
Meu tio construiu e plantou o jardim completamente sozinho durante o tempo em que Bob estava fora. Eu trabalhei mais no jardim do que ele. Aqui é onde vou contar sobre o quão inútil Bob é. Ele é o viciado em drogas, não meu tio. Ele está desempregado há algum tempo, supostamente para poder ir para a reabilitação. Ele nunca fez isso, então é provável que ele não volte tão cedo. A contribuição dele para a casa e sua restauração é mínima, na melhor das hipóteses. Meu tio comprou e renovou o lugar quase que completamente sozinho, embora estivessem juntos na época, então a lei estabelece que também é de Bob. Bob não sabia dirigir antes de conhecer meu tio, que o ajudou a aprender. Meu tio comprou um carro para ele e o ajudou a obter um seguro. Meu tio pagava suas contas de telefone. Meu tio pagou sua mensalidade para que ele pudesse seguir uma carreira na área de saúde. A observação e a ideia desse verme egoísta trabalhando na área de saúde me aterroriza. O que estou tentando dizer é que tudo o que Bob tem é graças ao sangue e suor do meu tio. E a intenção dele era roubar tudo isso com um senso de direito, infelizmente respaldado pela lei. A quantidade de repugnância que senti por esse homem lamentável era inimaginável. Mas eu precisava morar lá, meu tio ainda era o proprietário legal, apesar de estar proibido de entrar, então eu concordei com as bobagens de Bob. E funcionou por uma semana. Foi nesse momento em que fiz algo estúpido e entendo se você perder a simpatia. Quando Bob saiu durante um fim de semana, entrei na casa para usar a lavanderia. Enquanto estava lá, notei que ele havia tirado um retrato da minha falecida avó e o colocado em um monte de lixo. Não quero entrar em detalhes, pois minha saúde mental é um assunto meu e de mais ninguém, mas tive problemas com controle da raiva. E às vezes, meus mecanismos de enfrentamento falham. Peguei o retrato e as chaves do meu local de trabalho. Bob não gostou disso. Aparentemente, ele tinha uma câmera oculta me vigiando. Ela também captou o áudio de uma ligação telefônica com um amigo, na qual eu disse coisas maldosas sobre o Bob. Houve envolvimento de insultos homofóbicos. Eu sou gay de uma maneira realmente estranha e um pouco hipócrita. Ele bateu na minha caravana, tentando forçar a entrada quando eu demorei mais de 5 segundos para responder. Felizmente, eu sempre a trancava, mesmo estando dentro. Ele me disse que eu tinha 24 horas para sair. Mesmo que ele fosse o proprietário, ele não teria essa autoridade. Mas será que eu realmente queria correr o risco com alguém disposto a mentir para a polícia? Ele é um pouco mais alto, mas eu sou cerca de 60 libras mais forte. A polícia facilmente me veria como agressor se ele alegasse que eu era perigoso. Além disso, meu contrato de locação era principalmente verbal. Eu sabia que estava em perigo. Fiz várias ligações inúteis para a polícia, que me disse para falar com o departamento de relações entre proprietário e inquilino, que me disse que não podiam fazer nada. Meu gerente me resgatou e me ajudou a levar meus pertences essenciais para a casa de praia dos meus avós, a 40 minutos de distância. Voltei no dia seguinte com um amigo intimidador do meu tio, que era ex-segurança, para pegar a maior parte do restante. Bob veio se exibindo e tentou me ameaçar com invasão de propriedade, mas recuou como um covarde quando viu que eu não estava sozinho. Não faço ideia se ele chamou a polícia, mas eles nunca apareceram se ele o fez. Quase desejei que eles tivessem vindo, para que pudessem ver que ele havia cortado ilegalmente minha eletricidade. Infelizmente, o prazo dele não era suficiente para pegar tudo. Priorizei meus pesos e eletrônicos. Terminei deixando um bilhete na caravana ameaçando tomar medidas legais caso algo acontecesse ao restante das minhas coisas. Recuperei essas coisas em uma data posterior, com a presença da polícia. Passei a maior parte das semanas seguintes em depressão, como não experimentava desde a época do ensino médio. Eu não achava que tinha uma saída. Tinha usado a maior parte das minhas economias para dirigir até o oeste e já transferido muitos dos meus documentos. Todos os meus planos dependiam do acordo com meu tio, e era improvável que ele recuperasse a propriedade por meses devido à lentidão dos tribunais. Eu não conseguia enxergar nenhuma opção e estava contemplando coisas sombrias que não considerava há uma década. É engraçado como você pode se esforçar tanto para se consertar, juntar todas as peças e se considerar inteiro. E tudo o que precisa é de uma pedra bem colocada para derrubar tudo novamente. Passei de me sentir melhor do que nunca para um nível de desvalorização e auto-ódio que havia esquecido que ainda carregava. Tudo porque não ouvi meu instinto e confiei em alguém que me deixava desconfortável por dentro.
Nunca mais cometerei esse erro. Aconselhamento individual me ajudou a enxergar uma luz. Eu ainda tinha meu carro e ainda tinha uma quantia razoável de dinheiro. Eu poderia voltar para o leste. Meus maravilhosos pais me disseram para retornar quando eu finalmente deixasse meu orgulho de lado e deixasse claro quão terríveis as coisas estavam. Bob estava tornando as coisas desagradáveis além do despejo ilegal. Ele estava indo para a internet e se fazendo de vítima, alegando ser vítima de abuso. Sempre que alguém o confrontava por roubar a casa de um homem trabalhador, um homem que pagou por sua mensalidade, plano de celular, carro, etc., ele chamava o acusador de cúmplice de abuso. Ele também se recusava a devolver as ferramentas do meu tio e mercadorias armazenadas pertencentes à loja. Era necessário uma ordem judicial para resolver a questão. Além disso, há o fato insignificante de que Bob aparentemente estava usando pontos de compras para comprar grandes quantidades de produtos de beleza, pontos que meu tio estava acumulando. Ele também estava se tornando assustador. Apesar de ter obtido uma ordem de restrição contra meu tio e de contar para todos o quão terrível ele era, Bob passeava com seu cachorro em frente à loja. Provavelmente, ele estava tentando causar um incidente para ganhar ainda mais pontos de simpatia. Ele fez isso uma vez enquanto eu estava trabalhando e apenas ficou me encarando. Tentei ignorá-lo para me concentrar nos clientes. Depois, entrei e tive um ataque de ansiedade. Acho que essa foi a história que acabou levando meus pais a me dizerem para voltar. Agora estou seguro e me ajustando à minha antiga, porém nova, vida. A questão está em andamento. Desculpe por não ter um final feliz para lhe contar. Gostaria de dizer que isso terminará bem, mas depois do que vi, não acredito que irá. Meu tio já decidiu vender a propriedade e cortar suas perdas. Ele desperdiçou 3 anos de sua vida com um sociopata narcisista que roubou sua casa e difamou seu nome. Eu nunca vou perdoá-lo. É claro que, aos olhos dele de réptil, provavelmente somos os vilões. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.